manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. São 9 horas e 24 minutos, 9h24, e estamos retornando agora para a entrevista, né, já anunciada aí com o padre Gil Júnior, que é pároco aí da Catedral de São Pedro, trazendo hoje informações importantes aqui no nosso Mix Café. Vamos a essa entrevista então com o padre Gil Júnior, Nilson Vasconcelos. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Uma alegria estar aqui com vocês. Que satisfação recebê-lo aqui, hein? Que bom, para mim também. Muito obrigado pela sua presença. Claro que o assunto aqui será sem dúvida. É bem rápido, eu entrei em contato ontem, depois, bem no anoitecer, ele já está aqui. Que maravilha. Bom, o nosso vizinho aqui, né? Pároco aqui da Catedral, sim, né? Sim. O Padre Gil, claro que o assunto principal é Dom Ricardo. Eu já falei isso ontem. Estamos contentes pela posição, estamos tristes pela saída. Mas primeiro vamos falar daqui da Catedral e do seu trabalho. Vamos falar do que nos espera nos próximos dias agora aí, em questão de eventos, enfim. Bom, a Catedral de São Pedro, ela vai ter agora, no próximo domingo, a sua Assembleia Paroquial. A nossa diocese, no fim do ano passado, ela escolheu um novo plano diocesano de pastoral para uma igreja sinodal e samaritana, ou seja, uma igreja que tem a participação de todo mundo e uma igreja que vai ao encontro dos mais pobres e sofridos da sociedade. E se decidiu que em todas as paróquias da diocese fariam a sua assembleia paroquial, na qual seria estudado esse plano, e se veria como é que nós vamos encaminhar para a vida da paróquia aquilo que foi ali decidido. E a nossa paróquia então escolheu esse dia 30 de abril, que por coincidência vai ser a primeira assembleia porque em todas elas o Dom Ricardo faz questão de estar presente, né? Então vai ser a primeira assembleia depois da eleição do Dom Ricardo como secretário-geral da CNBB, nós sabendo já que ele vai embora num futuro próximo, né? Não sabemos ao certo quando e nem como vai ser, mas vai ser importante nós até ouvirmos que ele tenha a nos dizer e ensinar o que ele espera também da nossa paróquia para este tempo que teremos pela frente de uma vivência sinodal e samaritana. Então, nesse domingo, a partir das 8h30 da manhã até o fim da tarde, nós teremos essa assembleia com todas as lideranças e paroquianos que quiserem se fazer presente. Claro, acabou de dizer que não tem ainda um prazo assim, para que o Dom Ricardo nos deixe, né? Mas assim, existe uma perspectiva de quanto tempo nós ficaremos sem o bispo diocesano? Isso a gente tem que esperar agora ele voltar de Aparecida, né? Ainda está acontecendo a Assembleia Geral dos Bispos, acho que termina hoje. Hoje é quinta, não, acho que termina amanhã. Então, vamos esperar a sua volta, semana que vem teremos até a reunião do clero. Ali já vamos ter uma noção um pouco mais exata do que vai acontecer. O que se sabe até agora? Bom, a função que ele foi eleito secretário-geral é uma função que exige do bispo que exerce essa tarefa uma presença constante. Eu brincava com ele até no telefone outro dia, ele vai ser o vigário-geral da CNBB. Então, não pode ser, e é uma questão de estatuto da CNBB, não pode ser um bispo diocesano. Se é um bispo diocesano que foi eleito, ele é transferido como auxiliar para uma arquidiocese, provavelmente Brasília, para poder ficar lá e ficar poder acumular função. Exato, e ficar a postos para atender a CNBB. Então, claro, enquanto não sair essa transferência, ele continua sendo nosso bispo, normalmente. No momento em que sair essa transferência dele para uma arquidiocese, como bispo auxiliar, então ele tem até 3 meses para assumir a nova diocese, a nova função, e aí nós vamos entrar nesse compasso de espera.
Pode ser que seja uma mudança rápida, pode ser que de repente a nunciatura consiga logo um bispo para nós, ou não. Essa nomeação, Padre Gil, ela se dá de que forma, assim? Bom, A escolha a cada ano, os bispos de cada regional, cada estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o Regional Sul 3. Então, eles elaboram juntos uma lista de padres que eles consideram, entre aspas, episcopáveis, né, de padres que poderiam se tornar bispos. Isso vai para a nunciatura. A nunciatura é a embaixada do Papa no Brasil. Quando surge uma vaga, então a nunciatura pega um ou mais nomes e vai fazer uma investigação sobre este padre. Se ele tem condições, se tem um passado limpo, se quais são o pensamento dele com relação às coisas, questão da doutrina e tudo mais, questão da saúde conta muito. E aí eles vão investigar, eles mandam cartas sigilosas para outros padres perguntando, ou até leigos, né? Sim. Eu recebi mais de uma vez até consultas sobre outros padres, né? Então, os que recebem essas cartas respondem, é analisado, vai uma lista tríplice, se não me engano, para a congregação, para os bispos em Roma, e lá eles escolhem um. E aí então aí é que ele é ordenado bispo. O padre. Se é um padre que vai ser bispo, então ele é consultado se ele quer. Se ele aceita, né, e geralmente tem que aceitar, né, aí ele é nomeado. Então tem 3 meses para ser ordenado e para tomar posse da diocese. Por exemplo, Dom Ricardo, ele foi nomeado no começo de fevereiro, 18 de fevereiro de 2016, foi ordenado 14 de maio do mesmo ano, e 3 de junho tomou posse da diocese. Então, é um prazo longo. Então, eu acredito que, se for uma nomeação meio rápida, talvez lá para a segunda metade do ano já esteja aqui um novo bispo. Interessante, eu estou observando aqui as informações do Dom Ricardo. E aí ele foi, primeiro é nomeado, né? Ele é nomeado e depois então é que acontece a ordenação que, como disse, pode demorar aí um certo tempo, né? Sim, por exemplo, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, a Diocese de Cruz Alta ficou sem bispo 2 anos. Imagina. Né? Porque, sei lá, qual foi o problema que tiveram, falta de nomes, ou os que eram... Porque pode, por exemplo... Eles fazem todo o processo de pesquisa, investigação, escolhem um padre para ser nomeado e o padre dizer não quero. Sim. E nós que somos leigos, Padre Gil, como é que fica a diocese nesse meio tempo de escolha? Como assume? O Padre Gil é que toma conta lá da diocese ou não? Não, o que acontece? A diocese ela tem vários conselhos. Um desses conselhos chama-se Colégio de Consultores. São 5 ou 6 padres que se reúnem só em casos muito sérios. Específicos. E um deles é quando vaga a diocese. Então, provavelmente, quando acontecer, se não vier em seguida o bispo, a nomeação de um novo bispo, esse colégio de consultores vai se reunir e vai escolher um desses padres para ser o administrador diocesano, que vai ser uma espécie de bispo, entre aspas. Ele vai poder fazer algumas coisas, outras não, né? Sim. Mas para manter a diocese funcionando. De acordo com os dogmas, enfim, aquela coisa. Exato. Toda, né? Não, porque as coisas têm que continuar andando, né? Claro. Por exemplo, o Dom Ricardo, se ele vai embora logo, ele vai ter que passar toda a agenda dele aqui na diocese para quem vai ficar administrando. Ou seja, as datas de crismas e coisas assim. Tudo aquele problema, Todas aquelas coisas que envolvem. Exato. E o trabalho, agora vamos falar um pouquinho assim, não sei se o senhor pode ou quer falar a respeito. O trabalho do Dom Ricardo, assim, na questão de ser o secretário-geral. Como é que é, assim, em termos rápidos para nós, só ter esse entendimento, assim? O que envolve? Eu me lembro quando o Dom Ricardo tomou posse, o arcebispo de Curitiba, que é a diocese
que ele era padre, né? Ele fez uma piada, ele disse assim, olha, vocês ganharam a cabeça mais brilhante de Curitiba, né? Brincando que ele é careca, né? Mas também fazendo essa piada, né? Ele, de fato, o Dom Ricardo é uma pessoa brilhante. Ah, sem dúvida. Né? Ele é uma pessoa assim, eu não teria dúvida de dizer que ele é um dos bispos mais capacitados do Brasil. E candidato a cardeal. Ou eu estou exagerando? Isso depende do Papa, né? Isso depende do Papa, né? Mas não seja de duvidar que mais cedo ou mais tarde... O trabalho dele, Padre Gil, assim, ó, frente à secretaria, agora como secretário-geral, isso pode, de repente... Dar visibilidade, né? Isso, exatamente. Dar visibilidade. Ele vai ter muito mais contato com o Papa do que tem hoje. Né? Porque, inclusive, a direção da CNBB vai todos os anos ter uma longa conversa com o Papa Francisco, né? Então, pode ser. E, geralmente, os secretários gerais... de uns anos para cá, então sempre são bispos auxiliares ou se tornam bispos auxiliares, e eles, depois que termina o mandato, secretário-geral, eles são nomeados quase que em seguida como arcebispos de uma grande arquidiocese. Por exemplo, o penúltimo secretário-geral foi Dom Leonardo Steiner, que logo depois que acabou o mandato dele, 4 anos atrás, ele foi nomeado arcebispo de Manaus e já é cardeal. Olha só. Né? Foi o que eu pensei. O atual secretário-geral, que é Dom Joel Portela, que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, muito provavelmente vai se tornar arcebispo de algum lugar. Né? Porque dá visibilidade, dá experiência. Imagina a experiência que um bispo desses adquire em 4 anos. Imagina, né? Só, né? Porque o cargo de secretário-geral, me corrija se eu estiver errado, ele chega a ser mais importante do que o do presidente da CNBB. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque o presidente, eu até dizia aqui brincando antes, né? O presidente é como rainha ou rei da Inglaterra agora, né? Ou seja, ele tem uma importância muito grande, lógico, o que ele fala é importante, mas o secretário-geral é aquele que no dia a dia está coordenando as coisas. Claro, ele tem que estar muito ligado ao presidente, e uma coisa muito boa, que foi eleito presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, né, Dom Jaime Spengler, que é muito amigo do Dom Ricardo. Então eles vão estar muito em contato, e isso vai ajudar muito. Acho que vai ser um mandato assim muito frutuoso. 4 anos, né? 4 anos, podendo ser reeleito, né? Pode ser reeleito. Pode, uma vez. E também nessa escolha, não se trata de vou me candidatar, não, quem escolhe é o colégio. Os bispos todos, né? Que escolhem se realmente vai ser reeleito ou não. Sim. Mas claro, se o sujeito quer ser reeleito, pode, né? E já aconteceu de ser reeleito? Vários. Né? Sim. O último agora, foi ou não? Não, porque geralmente são funções muito desgastantes, né? E alguns desses, especialmente os presidentes da CNBB, são arcebispos já de uma certa idade e que já estão até perto de se aposentar. Então, por exemplo, tem uma outra regra que eu descobri agora com essa eleição, que bispo com mais de 70 anos não pode ser candidato. Por quê? Porque senão ele pode ficar emérito antes de terminar o mandato. Então, eu acho que o Dom Valmor já deve estar com 70, né? Então já não pode ser reeleito, né? O padre, existe aposentadoria dentro da igreja? Existe, 75 anos. 75? 75 Sim, mas anos. não deixa de ser padre. Não deixa de ser padre, não deixa de ser bispo. O que deixa, por exemplo, no caso dos bispos, ele chega aos 75 anos, ele tem que renunciar, comunicar ao Papa que fez essa idade e colocar o seu cargo à disposição. Então, renuncia à diocese. E Dom José Mário, nosso bispo emérito, aí se torna bispo emérito. Né, continua bispo, mas não tem mais funções administrativas. Sacerdotais, no caso, essas coisas? Pode, continua rezando missa, fazendo batizado. Isso pode continuar. Fazer tudo. Tá. Mas não tem a responsabilidade de governo. Cargos administrativos. Exato. Na padre, a mesma coisa, embora a gente tenha um número tão pequeno de padres, que a gente tem pároco com mais de 80 anos, às vezes.
Ah, então tá. Bom, Padre Gil, Zambuja, alguma pergunta para o Padre Gil? Vamos aproveitar ele aqui, né? Não, ontem eu estava, deixa eu colocar aqui a imagem aqui do estúdio completo aqui, onde eu estava pensando a respeito dessa saída de bispos aos 75 anos, e o Papa tem mais idade, como é que ele consegue mas o Papa acho que é diferente. Sim, não. A gente quer saber, mas vai querer... Porque o Papa é o concurso, né? Ou seja, ele está se... Vai até onde dá, é isso? Não, vai até onde dá. Não tem idade. O Papa Bento XVI renunciou. Sim. O Papa Francisco disse que enquanto ele tiver condições ele vai indo, né? É diferente. Ele já tem 86 anos, né? Pois é. Eu acredito que mais uns anos ele ainda fique, né? Bom, são leis da igreja, né? É. Que decidiram que o bispo até 75 anos e o Papa pode ir até onde, sim, a idade onde resistir. Né? Exato. Padre Gil, vamos só confirmar mais os eventos que no início o senhor nos trouxe aqui para pessoas ficarem bem a par do que vai acontecer. Sim. Bom, nós vamos ter hoje uma missa muito importante. O Ricardo outro dia me contatou comigo e disse, olha, Gil, dá teus pulos aí para resolver isso. Que semana passada deu todo aquele pânico nas escolas, né? A questão da violência, a questão de terrorismo e tudo mais. E aí nós reunimos os diretores das escolas católicas da cidade, né? E foi combinado a celebração de uma missa pela paz. Isso é muito importante, por quê? Porque diante da violência, nós temos duas saídas. Ou responder à violência com violência, ou batalhar para criar uma cultura da paz. E aqui eu lembro o Papa Paulo VI que dizia, né, é preciso criar a civilização do amor. Mas isso só se consegue na medida em que colocamos Deus na jogada. Na medida em que colocamos essa presença de Deus que vai nos dar a paz interior, que vai se manifestar em paz no ambiente que a gente está. Então, nada melhor do que fazermos uma missa, a Eucaristia. Então, hoje, às 19 horas, na Igreja Auxiliadora, ali nos Salesianos, nós vamos ter uma missa, juntamente com todas as escolas católicas da cidade. Então, o Liceu Leão XIII, Marista São Francisco, Colégio Bom Jesus, Cristo Rei, Coração de Maria e São Luís. Olha, Rio Grande tem 6 escolas católicas, é um bom número de escolas católicas. Ainda temos a São Carlos e Santa Vitória. E São Francisco, falou? Sim, Marista São Francisco. Sim, Marista, tá. São Carlos eu estudei. É mesmo? Eu sou dos Salesianos. Foi o primeiro colégio. Inclusive, essa semana, Padre Gil, estive visitando minha terra lá e passei, eu sempre passo nos lugares onde marcou a minha vida, né? Tipo a escola, o ginásio, o grupo escolar, o porto onde meu pai trabalhava lá e que eu vivia a minha infância também. Comia até peixe lá agora. Sim. E o padre esteve lá, né? Veio 2 vezes. O padre foi pároco da Igreja Matriz Santa Vitória. Isso. E, inclusive, eu faço questão de dizer agora que eu fui parar no rádio devido a uma oração da Ave Maria que eu rezei para o padre Zomar, que não compareceu na rádio e eu ia acompanhando ele. Eu esperei o padre não veio, o diretor da rádio perguntou se eu conseguia rezar a Ave Maria. Aí eu rezei a Ave Maria, né? 6 horas da tarde, substituindo o padre. Quando eu saí, o gerente disse, não quer trabalhar aqui na rádio? Eu ouvi a tua Ave Maria e gostei da tua voz, estou precisando de um locutor comercial. Isso foi uma sexta. Na segunda-feira eu já estava trabalhando em rádio. Até hoje. Acabei deixando de ser coroinha com o tempo. E essa é a passagem pela igreja. Que bonito isso. Padre Gil, mais vamos estender um pouquinho mais, Zambuja. Eu não sei o nosso horário aí. Já está finalizando, mas só mais um tempinho. O Dom Ricardo trabalhava com família, né? Isso. E trabalhava muito com isso. E eu pergunto assim, nessa questão que o senhor agora relatou a respeito dessa violência de escolas e tal, já disse que, claro, se fez uma missa, se trouxe um chamamento dos pais e tudo mais. O que mais a igreja está fazendo a respeito disso? Olha, se é que pode fazer alguma coisa. Sim, criar cultura da paz significa defender a vida, né? Do começo
ao fim, desde a concepção até a morte natural, e tudo que acontece nesse meio tempo, né? Ou seja, não adianta nada tu defender o começo da vida e a morte natural e ter uma vida sem dignidade. Também tem que batalhar pela vida, desde o começo ao fim. E a igreja tem feito um trabalho muito importante. Nós temos, por exemplo, inúmeros movimentos familiares, nós temos inúmeros trabalhos com juventude, nós trabalhamos diversos aspectos da sociedade, né? Eu acho que não existe um segmento da sociedade que não tenha alguma forma de trabalho da igreja. Né? Então, isso é fundamental. Por exemplo, principalmente trabalhar o jovem. O jovem, né? Agora nós vamos fazer, dia 26 de maio, 27 de maio, acho que é um sábado, vê? Isso é sábado. Então, a gente vai fazer uma festa para o jovem, Holy Spirit Festival, Festival do Espírito Santo. Vai vir um DJ famoso lá do Nordeste, que é da obra de Maria. Então, a gente quer justamente pegar o jovem naquilo que o jovem gosta, de festa. Aproximar o jovem. Exato, né? Exato. Deixar ele mais à vontade dentro da igreja. Assim, isso. Né? Porque as pessoas de mais idade que já frequentam a igreja e tal, deixam ela mais... Não, séria ela já é, mas eu digo, deixa ela mais assim, mais com maior seriedade. E o jovem está fora dessa linha aí, né? Então eu acho que sim, que trazendo esse trabalho aí vai fazer com que o jovem... nós já tivemos uma presença de juventude muito forte na igreja anos atrás. A pandemia foi o que mais afetou, foi a juventude, né? Muito bem. Vamos agradecendo ao Padre Gil, sei que tinha mais assuntos, mas o nosso espaço... o espaço acabou, né? Eu quero agradecer ao Padre Gil também. Não, mas não tem problema, o Padre Gil é vizinho aqui, ele toma o seu chimarrão e vem aqui junto com a cocada. Ok, Padre Gil, muito obrigado. Mas se quiser alguma informação extra rapidinho... Não, mas é isso aí, né? Vamos aguardar, o bispo para trazer aqui no programa, né? Exato. O Dom Ricardo, quando voltar, é que ele vai ter noção de explicar detalhadamente o que vai acontecer. Nem eu sei direito quais são os próximos passos exatos, né? É verdade. Muito bem. Obrigado, Padre Gil. Depois, se o senhor quiser rever, e o pessoal que está ouvindo a sua entrevista, está aí na página da rádio no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Tá aí, Padre Gil Júnior esteve aqui, então, falando sobre a Catedral de São Pedro e também possibilidades aí para a chegada de um novo bispo a Rio Grande, já que Dom Ricardo foi empossado aí, ou vai ser empossado amanhã, sexta-feira, como secretário-geral da CNBB para todo o Brasil. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso